O carro parou no final da alameda iluminada, exatamente onde os holofotes da entrada batiam mais forte, e Diego Cavalcanti ainda estava rindo. Ele tinha acabado de contar a piada para Marcos e Tiago, dois colegas de faculdade que agora frequentavam os mesmos eventos do mundo financeiro paulistano, e a piada era sobre Valentina. Sobre como ela tinha aparecido na lista de convidados daquela festa de caridade anual na mansão dos Monteiro, em Higienópolis, e sobre como isso era, nas palavras exatas que ele usou, ridículo. Ela não tem o que fazer aqui, disse Diego, ajustando o colarinho da camisa social branca enquanto aguardava na fila de chegada. A família dela mal paga o aluguel do apartamento onde ela mora. Alguém deve ter colocado o nome dela por engano. Marcos sorriu sem muito entusiasmo. Tiago olhou para o lado. Diego não percebeu nenhum dos dois, porque estava ocupado demais sentindo o prazer amargo de quem acabou de tomar uma decisão difícil e precisa convencer a si mesmo de que foi a decisão certa. 7 dias. Fazia 7 dias que ele tinha encerrado o relacionamento com Valentina Souza em uma conversa de 30 minutos no apartamento dela, na Bela Vista, e durante esses 7 dias ele tinha dormido mal, trabalhado bem e repetido para si mesmo a mesma frase que repetia para os amigos. Ela não era o que eu precisava. O que ele precisava, concretamente, era de uma aliança estratégica. O pai, Henrique Cavalcanti, tinha construído a construtora Cavalcanti e Filhos ao longo de 32 anos, e agora a empresa estava sufocando sob uma dívida que crescia como erva daninha depois da chuva. O que salvaria a construtora não era amor, era capital. Era o tipo de parceria que só chegava junto com o sobrenome certo, a família certa, a mesa de jantar certa. Valentina Souza não tinha nenhuma dessas coisas, pelo menos não que Diego soubesse. O que Diego sabia sobre Valentina cabia numa lista curta. Ela tinha 28 anos, trabalhava como consultora de design de interiores por conta própria, tinha uma irmã mais nova em Campinas e um apartamento de 2 quartos que ela dizia ter comprado com o próprio suor. Ela era bonita de um jeito que incomodava, com aqueles olhos castanhos escuros que pareciam estar sempre avaliando alguma coisa que ninguém mais havia notado. Ela ria baixo e pensava antes de falar. Diego tinha gostado muito disso nos primeiros meses. Depois passou a achar cansativo. Depois a construtora entrou em crise. Depois ele decidiu que precisava de Isabela Fonseca, filha do senador Renato Fonseca, com quem a família Cavalcanti tinha laços antigos e com quem um casamento poderia abrir portas que dinheiro sozinho não abria. Valentina nunca soube dessa parte. Diego não achou necessário explicar. Disse apenas que o relacionamento não estava indo para frente, que eles queriam coisas diferentes, que era melhor assim. Valentina ouviu em silêncio. Depois disse uma coisa que ficou martelando na cabeça de Diego nos dias seguintes. Tudo bem, mas um dia você vai entender que eu não era o que você achava que eu era. Ele tinha interpretado como orgulho ferido, como a tentativa de uma mulher de sair pela porta com a cabeça erguida. Não tinha dado mais atenção. Agora, na fila de chegada à festa dos Monteiro, Diego ainda estava pensando na expressão do rosto de Valentina naquele momento, naquela tarde de segunda-feira na Bela Vista, quando o som do motor elétrico de um carro grande e pesado chegou aos seus ouvidos vindo da rua. Não era o barulho de motor que se ouvia nos carros da festa, que chegavam em sedãs importados e SUVs de luxo. Era mais suave que isso, mais grave, o tipo de som que se associa não à riqueza comum, mas a uma categoria diferente de riqueza, a que não precisa se anunciar porque já chegou antes de qualquer anúncio. Diego virou a cabeça por reflexo. A limusine era preta, comprida como um silêncio desconfortável, e parou exatamente em frente à escadaria principal da mansão, contornando a fila de carros comuns. O motorista desceu primeiro, deu a volta e abriu a porta traseira com a calma de quem fez aquilo centenas de vezes. A primeira pessoa a sair foi um homem de cabelos brancos, ombros largos dentro de um terno grafite sob medida, com a postura e o andar de quem entra em um cômodo, e o cômodo imediatamente parece menor. Rogério Drummond. Diego reconheceu o rosto antes mesmo de conseguir processar o que estava vendo. Todo mundo no mercado financeiro e de construção de São Paulo conhecia Rogério Drummond. Conhecia o nome, o rosto, o peso específico da preta. A segunda pessoa a sair da limusine foi Valentina. Diego não conseguiu mover os lábios por alguns segundos. Ela estava com um vestido verde escuro que ele nunca tinha visto. Simples na estrutura, mas de um tecido que custava o que boa parte das pessoas ganha em um mês, e Rogério Drummond ofereceu o braço a ela com a naturalidade de quem faz aquilo há anos.
Valentina pegou o braço dele e sorriu. Não apenas para a noite na sua frente, com aquele sorriso que Diego conhecia, o sorriso que ela guardava para quando estava completamente à vontade em algum lugar. Ela não viu Diego. Ouviu e escolheu não ver. Diego não conseguiu determinar qual das duas possibilidades era pior. Marcos colocou a mão no ombro dele. Cara, ela veio com Drummond. Eu estou vendo, disse Diego, mais baixo do que pretendia. Você sabia disso? Não. A palavra saiu seca, pequena, e Diego odiou o som dela. Tiago ficou olhando para a escadaria onde Valentina e Rogério Drummond tinham desaparecido pelo portal principal da mansão. Como ela conhece Drummond? Tiago perguntou, com aquela genuína curiosidade que às vezes Diego invejava no amigo, a capacidade de fazer perguntas óbvias sem sentir vergonha. Diego não respondeu. Não tinha resposta, mas a pergunta ficou suspensa no ar entre os três como uma faísca que ninguém sabe de onde veio e para onde vai. A piada que ele tinha contado 2 minutos antes continuou existindo tecnicamente, mas ninguém mais ia rir dela essa noite. 10 dias antes, a tarde tinha entrado pelo apartamento de Valentina, como faz toda tarde de outubro em São Paulo. Tarde demais, quente demais, com aquela luz laranja que desce pelo vidro da janela e pinta tudo de uma cor que poderia ser bonita se a pessoa estivesse em paz o suficiente para notar. Valentina não estava. Ela estava com o celular na mão direita, a caneta na esquerda, os olhos indo do projeto de interiores aberto na mesa para o cronograma da parede, tentando encaixar um prazo impossível dentro de um dia que já não tinha mais horas sobrando, quando o celular vibrou na sua mão e a tela acendeu com uma identificação que ela tinha salvo como tio Rogério. Ela olhou para a tela. Depois olhou para a porta da sala, onde Diego estava chegando naquele exato momento, chaves na mão, gravata afrouxada, com aquele andar de quem terminou o dia no modo automático e precisa de silêncio antes de conseguir falar com qualquer pessoa. Valentina baixou o celular e encostou de frente para baixo sobre a mesa, em cima do projeto. Oi, disse ela, levantando o rosto para ele. Oi. Diego deixou as chaves sobre o balcão da cozinha sem olhar para onde elas caíam. Ainda trabalhando? Quase terminando. Ela esperou o celular parar de vibrar. Sentiu a vibração pulsar contra a madeira da mesa 2 vezes, 3, e depois silêncio. Mais tarde ela ia ligar de volta. Sempre ligava, mas não agora, não na frente de Diego, não porque havia algo errado nisso, mas porque havia anos ela tinha aprendido, na prática, que existia uma diferença entre guardar um segredo e simplesmente não ter chegado na hora certa de falar sobre alguma coisa. Diego foi até a geladeira, tirou uma garrafa de água, ficou de costas para ela por um momento e bebeu. Depois disse, sem virar, o evento dos Monteiro é daqui a 10 dias. Você vai querer ir? Valentina largou a caneta. Você está me convidando? Estou perguntando se você quer ir. É diferente. Ele virou e encontrou os olhos dela. Havia naquele olhar de Diego, naquela tarde, alguma coisa que Valentina não soube nomear imediatamente. Só soube, mais tarde, que devia ter prestado mais atenção. Eu não recebo convite desse evento, disse ela com cuidado. É uma festa fechada. Eu sei. Diego colocou a garrafa de volta na geladeira. Não precisa ir, estava só perguntando. A conversa morreu ali. Valentina voltou para o projeto, mas a pergunta tinha ficado com um sabor esquisito, como quando alguém pergunta se você quer algo que eles mesmos não querem te dar, só para confirmar que você não vai pedir. 3 dias depois, ele encerrou o relacionamento. Valentina não chorou na hora. Ouviu, disse tudo bem. Esperou a porta fechar, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo por tanto tempo que as luzes dos carros viraram riscos compridos no escuro. Depois foi até a cozinha, fez um café e ligou para o tio Rogério. A conversa durou 40 minutos. Rogério ouviu, fez as perguntas certas, não fez as perguntas erradas. No final disse, você vem ao evento dos Monteiro comigo. Já pedi seu convite. Tio, não é caridade, disse ele com firmeza, mas com aquela voz que ficava quente nos cantos, como café num copo que ainda tem o calor das últimas horas. É que você vai aparecer, e aparecer bem, porque você é quem você é, e não precisa de mais ninguém para confirmar isso. Valentina pensou nos olhos de Diego naquela tarde, no sabor esquisito da pergunta sobre o evento, na porta que fechou sem barulho, como se nem isso ele quisesse deixar de marca. Está bem, disse ela. Eu vou.
Ela não sabia que ele estaria lá. Ou talvez soubesse e tivesse decidido ir assim mesmo, porque em algum lugar dentro dela havia a versão de Valentina que era mais honesta do que gostava de admitir, e essa versão sabia exatamente o que significava atravessar um portal de mansão no braço de Rogerio Drummond, com um vestido verde escuro e um rosto absolutamente calmo. Não era vingança planejada. Era só a verdade se recusando a permanecer dobrada dentro de um envelope pequeno demais para ela. Dentro da mansão dos Monteiro, o salão principal tinha teto de 6 metros e lustres que pareciam constelações capturadas e penduradas para dentro. Valentina conhecia aquele salão, tinha estado ali 3 vezes antes, sempre ao lado do tio, sempre com o mesmo papel que ela chamava internamente de a sobrinha que prefere ficar na beira da parede enquanto o tio trabalha o ambiente. Havia um conforto naquilo. Ser a extensão de alguém que não precisa provar nada porque já provou tudo. Rogerio cumprimentava as pessoas com a eficiência natural de quem fez isso a vida inteira, e Valentina ficava ao lado dele, apertando mãos, sorrindo no tempo certo, respondendo às perguntas de modo geral com a precisão de quem sabe exatamente o quanto revelar, um pouco mais que nada, um pouco menos que tudo. Era um equilíbrio que ela tinha aprendido não com o tio, mas por conta própria, ao longo de anos de praticar o ato de existir no mundo como Valentina Souza e não como Valentina Drummond, porque havia uma diferença. Havia uma diferença enorme, e essa diferença era o motivo pelo qual ela nunca tinha contado a Diego quem era o tio Rogerio. Não porque tivesse vergonha, não porque fosse um segredo sombrio, mas porque ela tinha 23 anos quando aprendeu pela primeira vez que um homem pode olhar para você de um jeito completamente diferente no segundo em que descobre com quem você é parente e que quando isso acontece, você nunca mais consegue ter certeza de qual dos dois olhares é o verdadeiro. Desde então ela testava os relacionamentos de um jeito simples. Ficava sendo Valentina Souza até ter certeza de que era Valentina Souza que importava. Com Diego, ela achava que tinha chegado perto dessa certeza. Achava. Ela estava pegando uma taça de água com gás quando sentiu o olhar. Não o olhar de Diego especificamente, mas o tipo de olhar que vem de alguém que acabou de perceber alguma coisa e está tentando processar antes de agir. Valentina não virou a cabeça. Esperou. Aprendeu, ao longo dos anos, que virar a cabeça na direção do olhar era um convite. Quem quisesse encontrar os olhos dela que fizesse o esforço de chegar até o lugar onde ela estava. Rogerio tocou levemente no cotovelo dela. O Monteiro está me chamando lá no fundo, disse em voz baixa, com aquele tom de quem pede licença mas já sabe que a licença está dada. Você fica bem? Sempre, disse Valentina. Ele foi. Ela ficou com a taça na mão, olhando para o jardim iluminado do lado de fora das portas de vidro, e só então virou o rosto o suficiente para confirmar o que já sabia. Diego estava na outra ponta do salão, olhando para ela com uma expressão que ela não havia visto no rosto dele nas semanas anteriores. Não era o olhar de indiferença que ele tinha praticado ao longo da conversa de encerramento. Não era o olhar de decisão fria que ela reconhecia quando ele estava no modo executivo. Era um olhar que continha, misturados em proporções que ela não conseguia separar, surpresa genuína, recalculação rápida e alguma coisa que poderia ter sido remorso ou poderia ter sido apenas pânico disfarçado de remorso. A diferença entre os dois importava muito, e era cedo demais para determinar qual era. Valentina se virou de volta para o jardim e bebeu um gole de água. A noite estava começando. A primeira vez que Diego tentou se aproximar de Valentina dentro do salão dos Monteiro foi às 22h12, se julgado pelo relógio que ele checou 3 vezes no pulso, enquanto cruzava o espaço entre eles fingindo que ia buscar uma bebida na mesa ao lado. Ela estava conversando com uma mulher de cabelos grisalhos que Diego não reconheceu, e quando ele chegou perto o suficiente para ser incluído na conversa por cortesia social, Valentina simplesmente redirecionou o corpo dela 3 graus para o lado, criando um ângulo que excluía Diego, sem que ninguém de fora pudesse chamar aquilo de exclusão. Era um movimento sutil, preciso e absolutamente intencional. Diego pegou uma taça de espumante que não queria e voltou para onde estava. Marcos o encontrou perto de uma coluna de mármore creme. Ela te ignorou, disse Marcos, sem julgamento, apenas observando. Ela não me ignorou, disse Diego. Estava no meio de uma conversa. Diego. Ela girou o corpo para te dar as costas. Ela não sabia que eu estava chegando. Marcos olhou para ele por um segundo com aquela paciência que às vezes era amizade e às vezes era a falta de energia para discutir.
Você quer que eu te deixe quieto para você ficar processando isso, ou você quer falar? Eu quero saber quem ela é para Drummond, disse Diego. E a honestidade com que a frase saiu o surpreendeu um pouco. Ele tinha formulado a frase na cabeça de outro jeito, com outras palavras, com mais volta antes de chegar ao ponto. Mas saiu assim, direto, porque o estado em que ele se encontrava não deixava mais energia disponível para rodeios. Ela nunca mencionou o nome dele uma única vez em 2 anos. 2 anos, repetiu Marcos. 2 anos. Havia um silêncio que Marcos não preencheu, e Diego agradeceu por isso, porque preencher aquele silêncio com qualquer coisa seria dizer em voz alta o que os dois já sabiam, que Diego tinha encerrado um relacionamento de 2 anos com uma mulher que ele achava que conhecia e que ele não a conhecia. Ao fundo do salão, Rogerio Drummond reapareceu ao lado de Valentina, disse alguma coisa no ouvido dela que a fez sorrir de lado e os dois se deslocaram juntos em direção a um grupo de empresários que Diego conhecia pelos nomes e pelas posições, o tipo de grupo onde ele mesmo queria estar, o tipo de conversa onde o futuro da construtora Cavalcante poderia mudar de direção. E Valentina estava indo até lá com Drummond, como se aquilo fosse o estado natural das coisas. Diego colocou a taça de espumante sobre uma bandeja que passava e se endireitou. A segunda tentativa aconteceu 40 minutos depois, quando Valentina saiu brevemente para a varanda externa, sozinha. Diego a seguiu com uma distância suficiente para que não parecesse que a estava seguindo, que era exatamente o que ele estava fazendo. A varanda dava para o jardim iluminado da mansão, e havia apenas uma outra pessoa lá fora, um homem mais velho ao telefone na extremidade oposta, longe o suficiente para não ouvir nada. Valentina, disse Diego quando ficou a uns 3 metros dela. Ela não se virou imediatamente. Ficou olhando para o jardim por um segundo inteiro, antes de girar o corpo e encontrar os olhos dele com uma expressão que Diego classificou mentalmente como neutra, mas que, ao examinar com mais cuidado, era algo que ficava entre neutro e cuidadoso, a expressão de quem já ensaiou para esse momento, sem saber que estava ensaiando. Diego, disse ela. Só o nome. Sem tom de surpresa, sem tom de frieza calculada. Apenas o nome. Você está bem, disse ele, e percebeu imediatamente que tinha saído como observação e não como pergunta, o que não era o que ele pretendia, mas também não era completamente diferente do que pretendia. Estou, disse ela. E você? Eu estou. Diego deu um passo. Se apoiou na grade da varanda a uns 2 metros dela. Você não mencionou que viria. Você também não perguntou. A resposta foi precisa, sem agressividade, a precisão de quem sabe onde a linha está e não precisa cruzar, lá para marcar território. Diego ficou olhando para ela por um momento. No jardim lá embaixo, as luzes que iluminavam as árvores projetavam sombras que se moviam levemente com o vento quente de outubro. Havia aquela qualidade no ar paulistano de certas noites de primavera, seco o suficiente para que tudo parecesse mais claro do que de costume, mais nítido nas bordas, como se a noite tivesse sido ajustada para que as coisas aparecessem exatamente como são. Drummond, disse Diego. Ele não terminou a frase. Não havia como terminar aquela frase de um jeito que não revelasse exatamente o que ele estava pensando. Valentina inclinou levemente a cabeça. Não para o lado como uma pergunta, para baixo, como quem já esperava que a conversa chegasse aqui. Rogerio, disse ela corrigindo. Eu o chamo de Rogerio. Você o conhece há quanto tempo? Ela fez uma pausa pequena, mas Diego anotou. Minha vida toda, disse ela. Diego processou aquilo. E você nunca mencionou. Nunca apareceu na conversa, disse Valentina. E havia ali uma leveza que poderia ser naturalidade ou poderia ser performance, e Diego não conseguia distinguir. Quando eu comecei a sair com você, você me perguntou quem era minha família. Eu disse que minha mãe tinha falecido, que meu pai morava em Minas, que eu tinha uma irmã em Campinas. Tudo isso é verdade, mas não é tudo. Quase ninguém conta tudo na 3ª semana de relacionamento, Diego. Ela disse o nome dele diferente de como disse antes. Desta vez com um peso pequeno e deliberado que fez alguma coisa se apertar no peito dele. Você também não me contou tudo. Havia alguma coisa naquela frase que parecia mais específica do que parecia, e Diego sentiu isso sem conseguir identificar de onde vinha. Antes que pudesse responder, a porta da varanda se abriu e Isabela Fonseca apareceu com 2 taças de champanhe e um sorriso que Diego conhecia bem, o sorriso que ela usava quando estava trabalhando um ambiente. Aqui você estava, disse Isabela, olhando para Diego.
Depois, os olhos dela foram para Valentina com uma velocidade que passaria despercebida para qualquer pessoa que não estivesse prestando atenção da forma como Valentina estava prestando atenção. Desculpe interromper. Não estava interrompendo nada, disse Valentina. Já estava voltando para dentro. E entrou, deixando para trás o jardim iluminado, o vento de outubro e Diego Cavalcanti com uma taça que não era dele na mão. Isabela ficou ao lado dele, olhando para a porta fechada. Valentina Drummond, disse ela, e então parou. Piscou. Levou a mão ao colarinho como quem está ajustando algo que não precisa de ajuste. Quer dizer, Valentina, ela é interessante. Diego virou para Isabela tão rápido que ela recuou 1 centímetro. O que você disse, Valentina? Que ela é interessante. A voz de Isabela saiu plana, calibrada, sem a hesitação de 1 segundo antes. Diego olhou para ela. Isabela devolveu o olhar com a serenidade de quem ensaiou a expressão. Drummond, Diego disse lentamente. Você falou Valentina Drummond. Eu falei Valentina. Isabela colocou a taça na sua mão. Você está cansado. Vamos entrar. Diego entrou, mas a frase, aquelas 2 palavras que Isabela tinha deixado escapar e puxado de volta antes de puxar com força suficiente, ficou com ele como um anzol que havia entrado, mas ainda não havia sido sentido completamente, porque a fisgada verdadeira ainda estava por vir. Do outro lado do salão, Valentina havia encontrado Rogério novamente e estava ouvindo, com 1/10 da atenção disponível, uma conversa sobre incorporação imobiliária no litoral norte. Os outros 9/10 da atenção estavam na varanda que ela tinha deixado para trás. Isabela Fonseca. Valentina sabia o nome antes de essa noite, sabia o sobrenome, sabia a família. O pai de Isabela era o senador Renato Fonseca, com quem a família Cavalcanti tinha laços que Valentina conhecia por ter lido, 3 meses atrás, uma coluna de negócios que mencionava os 2 sobrenomes no mesmo parágrafo. Na época, ela tinha guardado a informação no lugar onde guardava coisas que poderiam ou não ser relevantes mais tarde. Agora ela estava puxando esse arquivo e o examinando com outros olhos. O que a incomodava não era a presença de Isabela. O que a incomodava era o olhar. O olhar de Isabela tinha chegado nela com um grau de reconhecimento que não fazia sentido. Isabela e Valentina nunca tinham se encontrado antes. Não havia razão para Isabela saber quem ela era. E, no entanto, havia ali algo que parecia anteriormente conhecido, uma familiaridade específica e velada, do tipo que existe entre pessoas que sabem de uma mesma coisa que nenhuma das duas deveria saber. Valentina pegou o celular discretamente e mandou uma mensagem para sua assistente, que também funcionava como sua pesquisadora quando necessário. A mensagem dizia apenas: Isabela Fonseca, conexões com o grupo Drummond, diretas ou indiretas, me manda o que encontrar. Ela guardou o celular de volta na bolsa pequena e voltou a ouvir a conversa sobre incorporação imobiliária no litoral norte, desta vez com um pouco mais de atenção, porque Rogério estava dizendo alguma coisa sobre terrenos em Ubatuba que ela sabia, por conhecimento interno, que ele estava prestes a anunciar como a maior aquisição do grupo nos últimos 5 anos, e aquele era o tipo de informação que requeria que ela prestasse atenção. Mas a imagem de Isabela Fonseca ajustando o colarinho depois de um nome que não devia ter dito, não saiu do lugar onde Valentina a tinha guardado. Ficou lá, quieta e brilhando levemente no escuro, como um detalhe que ainda não sabe que é uma prova. Diego não dormiu bem naquela noite. Ficou no teto do apartamento na Vila Nova Conceição até depois das 3 da manhã, com o ar-condicionado no mínimo e a cabeça no máximo, passando e repassando o inventário do que sabia sobre Valentina Souza, consultora de design, apartamento na Bela Vista, comprado com o próprio trabalho. Ela tinha dito: família simples, pai em Minas, irmã em Campinas, mãe falecida, e um tio chamado Rogério que ela chamava pelo primeiro nome e cujo braço ela pegou ao descer de uma limusine preta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Diego se levantou da cama, foi até a sala, abriu o notebook. Digitou na busca: Rogério Drummond Família. Os resultados apareceram em cascata, o que sempre acontecia quando se pesquisava o nome de um homem daquela dimensão no mercado. Artigos de negócios, fotos de eventos, entrevistas em revistas do setor imobiliário. Diego foi descendo pela página com o dedo no trackpad até que parou num trecho de uma entrevista de 2 anos atrás, em um perfil numa revista de economia paulistana. A entrevistadora perguntava sobre a sucessão do grupo Drummond,
e Rogério respondia com a prudência de sempre sobre o assunto, mas então acrescentava uma frase que Diego leu 2 vezes. Tenho uma sobrinha que entende de espaço e de valor como ninguém que conheço. Quando ela estiver pronta, o grupo estará pronto para ela. Diego ficou olhando para a frase. Uma sobrinha, que entendia de espaço e de valor, consultora de design de interiores. Ele fechou o notebook com uma lentidão que parecia ter peso. Ficou sentado no sofá da sala às 3h40 da manhã, com o apartamento escuro e o tráfego distante da cidade vindo de algum lugar lá fora, e o que sentiu não foi fácil de nomear porque era uma mistura de coisas que não costumam acontecer ao mesmo tempo. Alívio absurdo de entender finalmente, vergonha que chegou devagar, mas chegou fundo, e por baixo de tudo isso, como o lastro de um navio, o peso específico de ter perdido alguma coisa que ele não sabia que tinha até o momento em que não tinha mais. A mensagem da assistente chegou na manhã seguinte, às 7h42, enquanto Valentina ainda estava na cozinha com o café na mão e a janela aberta para o barulho da Bela Vista acordando. A assistente se chamava Priya e tinha o dom raro de encontrar informação relevante sem jamais perguntar por que estava procurando. A mensagem dizia: Isabela Fonseca, 29 anos, filha do senador Renato Fonseca e de Cecília Andrade Fonseca. A mãe, Cecília, tem uma prima de 2º grau que trabalha como diretora administrativa no Grupo Drummond há 11 anos. O nome dela é Fernanda Andrade. Ela cuida de agenda, arquivos e comunicações internas. Se alguém de fora queria saber alguma coisa sobre o grupo que não é pública, Fernanda seria um canal possível. Valentina releu a mensagem 2 vezes. Depois tomou um gole de café. 11 anos. Fernanda Andrade trabalhava no Grupo Drummond há 11 anos e era prima da mãe de Isabela. O que significava que Isabela tinha acesso a um canal de informação interno ao grupo há tempo suficiente para saber, por exemplo, que Rogério Drummond tinha uma sobrinha chamada Valentina, que trabalhava como consultora de design usando o sobrenome da mãe e não o do tio. Que essa sobrinha estava em um relacionamento com Diego Cavalcante, filho de Henrique Cavalcante, cujas conversas sobre possíveis investidores no mercado imobiliário paulistano eram do conhecimento de qualquer pessoa que acompanhasse o setor com atenção. E que se Valentina e Diego se casassem, Diego teria um acesso a Rogério Drummond, que qualquer pessoa com ambições no setor de construção civil consideraria extraordinariamente valioso. Valentina colocou a xícara sobre o balcão com um cuidado excessivo, do tipo que acontece quando a mente está processando alguma coisa pesada demais para que as mãos funcionem no piloto automático. Isabela sabia quem ela era antes de Diego saber. E se Isabela sabia, e se Isabela estava agora orbitando Diego desde o fim do relacionamento, então havia uma versão dos eventos em que a sequência não era: Diego decidiu terminar, Diego conheceu Isabela. A sequência possível era: Isabela se posicionou, Isabela plantou, e então Diego decidiu terminar, sem saber que a decisão tinha sido parcialmente construída para ele. Valentina ficou com essa versão na cabeça por um longo tempo, não como certeza, como possibilidade. As 2 coisas eram diferentes, e ela não era do tipo de pessoa que transforma possibilidade em certeza antes de ter mais do que uma linha de informação. Mas a possibilidade era pesada, e tinha gosto de alguma coisa que ela não queria nomear ainda. Diego a encontrou na galeria de arte onde ela estava reunida com um cliente, 3 dias depois do evento dos Monteiro. Ele foi até lá porque a assistente do cliente, inadvertidamente ou não, havia confirmado o endereço ao telefone quando Diego disse que era um fornecedor chegando. Valentina estava do outro lado de uma sala com piso de concreto polido e paredes brancas, ao lado de um homem de uns 50 anos que gesticulava para um painel de amostras de materiais fixado na parede, e ela estava ouvindo com aquela atenção específica que Diego tinha percebido muitas vezes, a atenção que ela dava a tudo que achava que merecia atenção, que era um filtro severo, mas quando algo passava por ele, ela estava completamente presente. Ela ouviu quando ele entrou. Não mudou a expressão. Terminou a frase que estava dizendo para o cliente, disse que precisava de 1 minuto, se aproximou de Diego com aquela caminhada calma, que ele sabia que não era calma por natureza, mas por escolha. Você foi a minha agenda, disse ela, em voz baixa o suficiente para não ser ouvida pelo cliente. Eu liguei para o escritório do seu cliente dizendo que era fornecedor. Diego. Ela disse o nome com o tom de quem avalia e não gosta do que encontra.
O que você quer? Conversar. Nós conversamos no evento. Você foi embora no meio. Porque a conversa tinha chegado onde eu sabia que ia chegar, e não havia mais nada que eu quisesse acrescentar. Ela cruzou os braços levemente, não em posição de defesa, mas de marcação, a linguagem corporal de quem está estabelecendo que o espaço aqui é meu. O que você quer conversar? Diego ficou em silêncio por um segundo. Havia preparado alguma coisa para dizer. Tinha ensaiado durante o trajeto até lá versões diferentes da mesma conversa, com diferentes pontos de entrada e diferentes pontos de chegada. Mas ali na frente dela, com aquele olhar que avaliava sem atacar, o ensaio sumiu. Eu não sabia, disse ele, sobre o Drummond, sobre quem você era para ele. Eu sei que você não sabia, disse Valentina. Eu escolhi não contar. Por quê? Ela ficou olhando para ele por um momento longo. O cliente atrás deles estava fingindo examinar as amostras de material com interesse renovado, porque queria ter certeza de que o que havia entre nós era sobre nós, disse ela. A voz saiu igual, sem dramatismo, mas havia ali uma clareza que Diego sentiu no peito, como alguém apertando devagar. E não fui rápida o suficiente para descobrir que não era. Valentina, eu tenho um cliente esperando. Isabela Fonseca, disse Diego, e a frase saiu mais seca do que ele pretendia, mas ela saiu porque havia alguma coisa nessa conversa que precisava ser dita. Ela disse o seu sobrenome no evento, Valentina Drummond. Ela disse e depois puxou de volta. Valentina não mudou a expressão. Mas algo mínimo aconteceu nos olhos dela, um ajuste muito pequeno, como a diferença entre uma porta aberta e uma porta entreaberta. Eu sei, disse ela. Diego processou aquilo. Você já sabia? Estou descobrindo, disse Valentina com precisão. Há uma diferença. Ela descruzou os braços e ajustou a manga da camisa. Diego, você foi com Isabela para casa no evento? A pergunta era direta e Diego respondeu com a mesma direteza porque qualquer outra resposta seria uma mentira de qualidade ruim. Fui. Valentina assentiu uma vez, levemente, como quem recebe uma informação que já esperava, mas que ainda tem peso de verdade quando chega. Obrigada por ser honesto. Agora eu preciso trabalhar. Ela voltou para o cliente sem mais nenhuma palavra, e Diego ficou parado no meio da galeria com o piso de concreto polido e as paredes brancas ao redor, sentindo que tinha feito a coisa certa de um jeito completamente errado, o que às vezes é a única opção disponível, mas não é, por isso, menos doloroso. Rogerio Drummond tinha o hábito de caminhar pelo corredor de vidro do escritório da sede do grupo às 7 da manhã, antes de qualquer reunião, antes de qualquer ligação, antes de qualquer coisa que o dia colocasse na frente dele. Era um hábito de décadas, o hábito de um homem que precisava de uma hora de clareza antes de começar a trabalhar com as complicações dos outros. E foi durante uma dessas caminhadas, 11 dias depois do evento dos Monteiro, que ele se cruzou com dois sócios mais jovens que estavam discutindo em voz mais alta do que deveriam sobre um interessado que havia entrado em contato com o grupo buscando investimento ou parceria para uma construtora em dificuldades. Rogerio parou. Não porque fosse seu costume se envolver em conversas que não eram destinadas a ele. Parou porque um dos sócios tinha dito um nome. Cavalcante, disse o sócio. Cavalcante e Filhos. O filho entrou em contato diretamente com o Renato na semana passada. O Renato quem? Perguntou o outro. Fonseca, o senador. Rogerio ficou onde estava por um segundo. Depois retomou a caminhada sem alterar o passo, mas arquivou aquilo. Renato Fonseca era a ponte, e a ponte levava a Isabela Fonseca, cuja relação com Diego Cavalcante tinha chegado ao conhecimento de Rogerio da forma que as coisas chegavam ao conhecimento de Rogerio, discretamente, por mais de uma fonte, sem que ele precisasse perguntar. Ele sabia que Diego tinha terminado com Valentina. Sabia que Diego havia aparecido no evento dos Monteiro. Havia deduzido, com a precisão que décadas de negócios produzem em certos tipos de mente, que a sequência de eventos não era aleatória. O que ele ainda não sabia era o quanto Valentina havia descoberto. Naquela tarde, ele ligou para ela. A conversa foi curta, porque as conversas entre eles sempre eram. Eles se entendiam com poucas palavras, um hábito construído ao longo de anos de confiar um no outro, sem precisar de explicações longas. Você sabe que o Diego Cavalcante está tentando chegar até mim, disse ele, sem preâmbulo. Estou descobrindo, disse Valentina. A mesma frase que ela tinha usado com Diego, mas dita de um jeito diferente, com um peso que com Diego ela não mostrava,
Pela Fonseca. Sim. E você está bem? Valentina ficou em silêncio por um segundo. Estou com raiva, disse ela, com aquela honestidade que ela só empregava com ele, a honestidade de alguém que tem um lugar no mundo onde não precisa medir as palavras. Não sei ainda se é raiva do Diego ou de mim mesma por não ter visto. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, disse Rogerio. Eu sei. Ela fez uma pausa. Tio, eu não quero que você interfira. Eu não interfiro, disse ele, com um tom que significava: eu observo, eu me posiciono, e às vezes a minha posição muda o cenário sem que eu precise mover um dedo, o que tecnicamente não é interferir. Rogério, Valentina. Silêncio de ambos os lados. E depois ela riu, um som pequeno e involuntário que ele reconheceu como o som específico que ela fazia quando estava cansada e alguma coisa a pegou desprevenida. Quando é a reunião do conselho? Perguntou ela. Em 3 semanas. E o anúncio da sucessão, na semana seguinte ao conselho. Ele fez uma pausa. Se você quiser estar presente, eu vou estar. Ela disse isso sem hesitação, e Rogerio notou aquela mudança no tom dela. Não era mais a voz de Valentina Souza tentando equilibrar as duas versões de si mesma. Era a voz de alguém que havia tomado uma decisão e ainda não sabia completamente o que era a decisão, mas sabia que havia chegado. Isabela Fonseca não era estúpida, era estratégica, o que às vezes parecia com estúpida para quem observava de fora, porque a estratégia de Isabela tinha uma característica que as boas estratégias raramente têm. Ela dependia de que os outros fossem exatamente quem ela achava que eram. E por enquanto, eles haviam sido. Diego havia sido o executivo pressionado que tomava decisões baseadas em lógica de sobrevivência financeira. Valentina havia sido a mulher que saiu em silêncio pela porta dos fundos sem criar problema. Rogerio Drummond havia sido o tio discreto que raramente aparecia em eventos sociais e que, segundo Fernanda lhe havia dito, estava planejando anunciar a sucessão do grupo em breve, sem que nenhuma imprensa especializada tivesse captado o calendário exato. O que Isabela precisava era simples: estar na posição certa quando o anúncio acontecesse, que Diego estivesse ao lado dela quando acontecesse, e que Valentina estivesse suficientemente afastada do centro para que ninguém conectasse os pontos com facilidade. O problema que Isabela não havia calculado era Priya e sua habilidade de encontrar o nome de Fernanda Andrade num banco de dados de diretores administrativos de grupos empresariais de São Paulo em menos de uma manhã. E o problema secundário que Isabela também não havia calculado era que Valentina Souza, ao contrário do que a estratégia assumia, não tinha saído pela porta dos fundos, tinha saído pela porta da frente, em silêncio, o que era completamente diferente. Silêncio não era recuo. Silêncio, em Valentina, era o tempo que ela precisava para entender o terreno completo antes de dar o próximo passo, e ela estava quase pronta. A reunião do conselho do grupo Drummond aconteceu numa quinta-feira cedo de novembro, no 28º andar da Torre de Vidro da Faria Lima, numa sala com vista para o corredor financeiro de São Paulo que parecia, naquela manhã de céu limpo depois de chuva, um diorama de uma cidade que havia sido construída por pessoas com pressa e determinação, e não necessariamente nessa ordem. Valentina estava sentada à direita de Rogerio, como fazia em reuniões internas desde que ele havia começado a incluir, lá, 2 anos antes, com a justificativa oficial de que ela precisava entender o negócio antes de herdar a responsabilidade de conduzi-lo. Ela havia dormido pouco, não por agitação, mas pela qualidade específica de insônia que vem quando uma decisão já foi tomada, mas as consequências dela ainda não chegaram. A decisão era a seguinte: quando Isabela fizesse a próxima jogada, o que Valentina sabia que aconteceria antes da semana do anúncio, ela não iria recuar. Ia responder. E para responder, seria necessário fazer a única coisa que ela tinha prometido a si mesma que não faria por causa de um relacionamento: usar o nome Drummond como proteção e não apenas como identidade. A reunião do conselho durou 3 horas. Valentina participou como sempre, com perguntas precisas e silêncios que pesavam mais do que a maioria das falas. Quando terminou, Rogerio ficou para trás conversando com 2 conselheiros mais antigos e Valentina saiu pelo corredor em direção aos elevadores com o tablet sob o braço e a cabeça catalogando os próximos passos quando o celular vibrou. A mensagem era de um número que ela não tinha salvo, mas o texto era claro o suficiente para identificar a remetente. Precisamos conversar antes da semana do anúncio.
Você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Seria melhor para as duas ser discretas a respeito. Café amanhã? E abaixo o nome. Isabela. Valentina leu a mensagem parada diante do elevador. Leu uma segunda vez. Depois salvou o número, respondeu com uma única palavra. Sim. E entrou no elevador quando as portas abriram. O café que Isabela escolheu era na Oscar Freire, discreto o suficiente para não chamar atenção e público o suficiente para que nenhuma das duas pudesse causar uma cena sem testemunhas. Valentina chegou 5 minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa de canto com visão para a porta. Isabela chegou exatamente no horário, o que revelava alguma coisa sobre ela. Era o tipo de pessoa que chegava exatamente na hora para demonstrar que havia chegado exatamente na hora. Elas pediram café. Isabela esperou o garçom se afastar antes de falar. Você descobriu sobre a Fernanda, disse Isabela. Não como pergunta. Sim, disse Valentina. Então você sabe que eu sei quem você é há mais de 1 ano. Sim. Isabela envolveu a xícara com as 2 mãos. Tinha uma presença que Valentina, de modo objetivo, reconhecia como considerável. Boa leitura de ambiente, boa postura, a habilidade de falar de coisas desconfortáveis com um tom que tornava tudo parecer meramente prático. O que eu não sabia, disse Isabela, é que você tinha decidido ficar com o sobrenome da sua mãe. Isso foi uma variável que eu não tinha calculado direito. Eu achei que em algum momento você contaria para o Diego. Ela fez uma pausa. Você nunca contou. Não. Por quê? Porque era assunto meu, disse Valentina. Isabela assentiu levemente, como quem aceita uma resposta sem necessariamente concordar com ela. Bom, o que eu quero propor é simples. O anúncio da sucessão do grupo vai acontecer em breve. Quando acontecer, todos os holofotes vão para você. Minha posição com Diego, por mais que seja genuína, vai parecer oportunista para muita gente. Ela levantou os olhos para Valentina. Eu não preciso de inimizade sua. E você não precisa da minha. Valentina ficou olhando para Isabela por um momento. Havia algo interessante em ouvir uma pessoa propor um armistício como se o campo de batalha estivesse equilibrado, quando o que estava acontecendo era que uma das partes havia percebido que a munição que trazia não servia para o terreno. Isabela, disse Valentina com cuidado, o que exatamente você está me pedindo? Que você não mencione a Fernanda. Que você não construa uma narrativa de que eu interferi no seu relacionamento com o Diego. Você interferiu. A frase saiu sem acusação, apenas com a qualidade de uma declaração factual, e Isabela absorveu o impacto dela com uma leve contração em torno dos olhos que durou menos de 1 segundo. Eu me posicionei, disse ela. Posicionou-se usando informação interna do grupo Drummond, obtida através de um canal que a Fernanda não tinha autorização para fornecer, disse Valentina, ainda com o mesmo tom, para influenciar uma decisão que afetou diretamente a minha vida pessoal. Isso tem um nome. Isabela soltou a xícara. Valentina, eu vou ser muito honesta com você porque acho que você aprecia honestidade, disse Valentina. Eu não vim aqui para negociar silêncio. Vim aqui para entender o quanto você sabe e o quanto acha que pode controlar. Agora eu sei as 2 coisas. Ela colocou a xícara de café sobre o pires com precisão. A Fernanda vai ser chamada para uma conversa com o departamento de compliance do grupo ainda essa semana. Ela tem 11 anos de empresa e vai ter uma oportunidade de explicar o que aconteceu antes que qualquer decisão seja tomada. Como isso vai afetar a posição dela depende do que ela disser. Isabela ficou olhando para ela. A expressão dela havia mudado, não radicalmente, mas da forma que expressões mudam quando o cenário que a pessoa estava navegando de repente tem uma parede onde achava que havia uma saída. Você não pode fazer isso, disse Isabela. Você vai destruir a carreira da Fernanda. A Fernanda tomou decisões que têm consequências, disse Valentina. Assim como você. O que você quer? Nada de você. Valentina pegou a bolsa. Só quero que você entenda que Drummond não é um nome que pode ser usado como peça num tabuleiro sem que alguém perceba. A Fernanda vai conversar com o compliance. O que você faz com essa informação é problema seu. Ela deixou dinheiro sobre a mesa para o café e saiu. Isabela ficou sentada com a xícara na frente e a expressão de alguém que havia chegado a uma negociação com as cartas erradas e ainda estava processando como aquilo tinha acontecido. O telefonema de Isabela para Diego foi naquela mesma tarde. Diego estava no escritório da construtora, numa sala de reunião com seu pai e o contador, tentando montar um cenário viável para os próximos 6 meses, quando o celular vibrou na mesa
e a tela mostrou o nome de Isabela. Ele atendeu com um gesto de desculpas para o pai e saiu para o corredor. Você precisa saber de uma coisa, disse Isabela sem preâmbulo. A voz dela tinha uma textura que Diego não havia ouvido antes, algo entre urgência e controle forçado, como uma porta que está sendo segurada do lado de dentro. Valentina vai ativar o compliance do grupo Drummond. Tem uma funcionária lá que passou informações sobre você e sobre a sua família para mim. Informações sobre a situação financeira da construtora. Diego ficou parado no corredor com o celular no ouvido. Lá dentro, pela vidraça da sala de reunião, ele podia ver o pai inclinado sobre documentos com o contador, dois homens que tinham dedicado décadas a uma empresa e que estavam agora tentando salvar o que construíram, e Diego sentiu o peso específico de estar no corredor, do lado de fora, ouvindo uma frase que reconfigurava tudo o que ele achava que sabia sobre os últimos 2 meses. Você usou informação interna do grupo Drummond, disse Diego devagar. Diego, o que importa agora é Isabela. A voz dele saiu mais baixa do que estava antes, mas de um jeito que era o oposto de silêncio. Você usou informação interna do grupo Drummond sobre a minha família para o quê? Para se posicionar? Para me posicionar? Para que você tomasse uma decisão que era inevitável de qualquer forma. A voz de Isabela estava mais firme agora, como quando alguém resolve não recuar mais porque o terreno atrás também acabou. Você mesmo ia terminar com ela, Diego. Você tinha me dito que precisava de um relacionamento que abrisse portas, não que as fechasse. Diego ficou em silêncio por um momento longo. Do outro lado da vidraça, o pai levantou a cabeça e olhou para ele com uma pergunta nos olhos que Diego não tinha como responder de lá onde estava. Eu disse isso antes de saber quem ela era, disse Diego. Que diferença faz quem ela era? O problema era o mesmo. A diferença, disse Diego, com uma clareza que chegou devagar, mas chegou completa, é que quando eu terminei com ela, eu achava que estava fazendo uma escolha racional com base no que eu sabia, mas eu não sabia tudo, porque você tinha decidido o que eu ia saber e o que eu não ia saber. Isabela não respondeu imediatamente, e o silêncio dela foi mais revelador do que qualquer resposta teria sido. Eu vou ao compliance também, disse Diego, antes da Valentina se precisar, para contar o que eu sei sobre o meu lado disso. Diego, isso não vai ajudar a construtora. Não, disse ele, não vai. E desligou. Ficou parado no corredor por um momento. Depois voltou para a sala de reunião, pediu desculpas ao pai e ao contador, disse que precisava de 30 minutos, que tinha uma coisa urgente para resolver antes de continuar. O pai olhou para ele da forma que pais olham para filhos quando sabem que o que está acontecendo é maior do que o que está sendo dito, mas escolhem esperar. Diego foi até o banheiro, fechou a porta, ficou de frente para o espelho e olhou para si mesmo com a frieza de quem está fazendo um inventário. 2 meses atrás ele havia tomado uma decisão que achava ser racional, que achava ser necessária, que havia justificado para si mesmo com a lógica do que precisava salvar. A lógica estava tecnicamente correta, a premissa estava errada, e as premissas erradas produzem consequências que a lógica correta não consegue consertar depois. Valentina tinha dito, naquela tarde na Bela Vista, que um dia ele ia entender que ela não era o que ele achava que era. Ele tinha interpretado como orgulho ferido, mas ela não estava falando sobre o sobrenome, estava falando sobre outra coisa, sobre alguma coisa que ele ainda não havia entendido completamente, mas que estava começando a entender agora. Ela sabia, desde antes do fim, que havia alguma coisa errada na forma como as coisas estavam se movendo, e tinha esperado para ver se ele ia perceber sozinho. Ele não tinha percebido, mas ela também tinha esperado silenciosa demais. E isso, Diego foi capaz de reconhecer mesmo naquele momento difícil. Não era só escolha dela, era o custo de ter passado anos escondendo quem era para ver se as pessoas a amavam do jeito certo e nunca ter desenvolvido o músculo de dizer a verdade antes que as coisas quebrassem. Os dois haviam chegado ao mesmo resultado por caminhos diferentes. Isso não consolava nada, mas era alguma coisa. Diego saiu do banheiro, voltou para a sala de reunião e terminou a reunião com o pai e o contador. A construtora precisava de solução, e essa solução ele ia procurar sem usar nomes que não eram dele para usar. Ia ser mais difícil. Era o jeito certo. Às 18 horas ele mandou uma mensagem para Valentina. Eu sei que você não tem motivo para ouvir mais nada de mim, mas preciso te contar o que eu sei sobre a Isabela, pelo lado da construtora, para você ter o quadro completo quando for falar com o compliance. Não estou pedindo nada em troca.
Valentina leu a mensagem. Não respondeu naquela noite, mas não apagou. A conversa com o compliance do grupo Drummond aconteceu na segunda-feira seguinte, numa sala pequena no 12º andar da Torre da Faria Lima, com a diretora de conformidade corporativa, uma advogada interna e Valentina, que estava presente não como denunciante formal, mas como membro da família proprietária e futura sucessora, o que lhe dava uma posição que era simultaneamente mais poderosa e mais delicada do que qualquer outra que ela poderia ter ocupado naquela sala. Fernanda Andrade chegou acompanhada de seu próprio advogado, o que era um sinal de que ela havia avaliado a situação e decidido que ia precisar de representação. Era uma mulher de uns 45 anos, bem cuidada, com a aparência de alguém que havia construído uma carreira dentro de uma única empresa e sabia o que isso significava, que tudo que ela tinha construído estava agora na mesma sala que ela, e podia ficar ou ir embora dependendo do que acontecesse nas próximas horas. A diretora de compliance foi direta. Havia evidências de que informações internas sobre membros da família Drummond, especificamente sobre Valentina Souza, haviam sido compartilhadas externamente por alguém com acesso a comunicações internas. Havia padrão de tempo que sugeria que os compartilhamentos haviam ocorrido em múltiplas ocasiões ao longo de pelo menos 18 meses. E havia registros de contatos telefônicos entre Fernanda Andrade e um número registrado no nome de Cecília Andrade Fonseca, mãe de Isabela Fonseca. Fernanda ouviu tudo com o rosto controlado. Quando a diretora terminou, o advogado dela disse que sua cliente gostaria de fazer uma declaração. O que Fernanda disse, com a voz de alguém que chegou a um ponto sem retorno e decidiu cruzá-lo de pé, foi o seguinte: que havia compartilhado informações que sabia que não deveria ter feito, que havia feito porque Cecília Fonseca era sua prima e havia pedido como favor de família, e que ela havia acreditado, erroneamente, que as informações eram suficientemente gerais para não causarem dano, que ela não sabia o uso específico que Isabela Fonseca havia feito delas, e que havia uma coisa que ela precisava dizer diretamente para Valentina, porque era a única pessoa naquela sala para quem ela devia uma explicação real e não apenas uma declaração formal. A diretora olhou para Valentina. Valentina assentiu. Fernanda se virou para ela. Eu sei quem você é desde que entrei nessa empresa, disse Fernanda. E durante anos, o jeito como você conduzia a sua vida aqui fora, usando o sobrenome da sua mãe, vivendo como Valentina Souza, me parecia algo que eu deveria respeitar. E eu respeitei. Por 10 anos, ela fez uma pausa. No 11º, deixei que o sangue pesasse mais do que o respeito. Não tenho como desfazer isso. Mas quero que você saiba que nunca, em nenhum momento, a intenção era te machucar. A intenção era ajudar a minha prima, que pediu. Não soube onde estava o limite. Valentina ficou olhando para Fernanda por um momento. Havia na declaração dela algo que era ao mesmo tempo insuficiente e honesto, a combinação mais difícil de receber porque não dá nem raiva limpa, nem perdão fácil. Dá apenas a obrigação de sentar com a complexidade de outra pessoa sem poder simplificá-la. Eu ouvi o que você disse Valentina. Não disse mais nada sobre o assunto naquela sala. A decisão sobre o emprego de Fernanda ficou com o departamento de compliance e com os conselheiros. Valentina não foi consultada sobre isso, por sua própria solicitação. Havia uma diferença entre estar presente para garantir que a verdade fosse dita e estar presente para determinar a punição, e ela não queria misturar as duas coisas. Isabela soube do resultado da reunião de compliance antes do fim do dia, porque Fernanda ligou para ela. A conversa durou 4 minutos e terminou com Isabela sentada no escritório em casa, na Alameda Santos, olhando para o jardim pela janela, com a expressão de alguém que acaba de ver o terreno que estava pisando afundar devagar. Fernanda estava em licença administrativa enquanto o processo de compliance se encerrava. O que isso significava para a relação entre as duas estava implícito. Fernanda havia dito tudo o que havia a dizer e não estava disponível para mais nenhuma conversa sobre o assunto. Isabela era suficientemente inteligente para saber que uma ponte que acabou de ser atravessada numa direção raramente está disponível para a volta. O que Isabela tinha, agora, era Diego. Diego que havia ligado para o compliance por conta própria, que havia declarado o que sabia, que havia feito isso sem aviso prévio e sem pedir permissão. Diego que havia, efetivamente, saído do lado dela e ido para um lugar que Isabela não sabia nomear com precisão. Ela o chamou para se encontrar naquela noite.
Ele disse que estava ocupado. No dia seguinte, ocupado também. Na quinta-feira, ela foi pessoalmente ao escritório da construtora, porque havia uma versão da Isabela que ainda achava que as coisas poderiam ser explicadas de um jeito que consertasse o que havia se quebrado e porque essa versão dela ainda tinha energia para tentar. Diego a recebeu na recepção, não na sala dele. Ficaram de pé, com a recepcionista fingindo muito interesse nos documentos à sua frente. Isso não vai continuar, disse Diego, com uma voz que era diferente de todas as versões anteriores que Isabela havia ouvido. Não era raiva nem frieza. Era simplesmente um estado além de negociação. Não porque eu esteja escolhendo a Valentina. Estou escolhendo o que é certo, que é uma frase que eu não estava usando como critério até agora. Diego, disse Isabela. E havia na voz dela uma qualidade que em outros momentos poderia ser descrita como vulnerabilidade, mas que naquele contexto era mais precisamente o som de uma estratégia chegando ao fim de suas opções. Tudo que eu fiz foi por causa de uma situação que você mesmo descreveu como impossível. Você disse que precisava de uma aliança. Eu tentei construir uma. Você construiu usando fundações que não eram suas para usar. Diego ficou olhando para ela por um momento. Havia alguma coisa que ele queria dizer e estava escolhendo as palavras com cuidado. Não por crueldade, mas porque o cuidado era necessário. Isabela, você é inteligente. Você tem uma visão clara do que quer. Mas o que você quer foi construído sobre o pressuposto de que as outras pessoas vão permanecer nos papéis que você definiu para elas. Valentina não ficou no papel. Eu não fiquei. E isso não vai mudar. Isabela ficou olhando para ele por um segundo. Depois pegou a bolsa e foi embora sem mais nenhuma palavra, com aquela caminhada que era digna mesmo quando o terreno estava cedendo, o tipo de saída que se faz quando se quer que a última imagem que as pessoas tenham de você seja de alguém que soube sair. Diego ficou na recepção até a porta giratória parar de se mover. Depois voltou para o escritório e ficou um longo tempo olhando para a janela sem ver nada de especial lá fora. Valentina estava trabalhando no apartamento na noite de quinta-feira quando ouviu o interfone. Não o telefone, não uma mensagem. O interfone da porta do prédio, aquele som antiquado e insistente que só significa uma coisa, que alguém está na rua pedindo para entrar. Ela foi até o aparelho. Quem é? Diego. E então, depois de uma pausa curta, eu sei que você não precisa me ouvir, mas eu vim de qualquer forma. Valentina ficou com o dedo sobre o botão do interfone por um momento. Do outro lado da linha, havia apenas a estática do microfone externo e o som distante do trânsito da Bela Vista lá fora. Ela não abriu o portão imediatamente. O que você quer dizer? Perguntou pelo interfone. Que eu errei de formas que eu ainda estou entendendo completamente. Que você me disse uma vez que eu ia entender que você não era o que eu achava que era, e que eu interpretei isso como orgulho ferido quando, na verdade, era a coisa mais precisa que alguém já me disse. Uma pausa. E que eu não vim aqui com um plano ou com o que eu acho que você quer ouvir. Vim aqui porque era o lugar certo para estar. Valentina ficou um segundo em silêncio. Depois abriu o portão. Ele subiu. Ela deixou a porta do apartamento aberta e voltou para a mesa de trabalho, não por indiferença, mas porque precisava de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto ele entrava. Diego fechou a porta atrás de si, ficou no corredor pequeno entre a entrada e a sala e não tentou avançar. Pode sentar, disse ela sem virar. Ele foi até o sofá e sentou. Valentina fechou o tablet com o projeto, se virou na cadeira e ficou olhando para ele com aquela expressão avaliativa que ele havia aprendido, ao longo de 2 anos, significava que ela estava presente e prestando atenção completa. Você foi ao compliance antes de mim, disse ela. Sim. Por quê? Diego ficou olhando para ela. Porque o que a Isabela fez usou informação sobre a minha construtora e eu era parte da situação. Não fazia sentido deixar você limpar uma bagunça que eu também tinha contribuído para criar. Você não sabia que estava contribuindo. Não faz diferença. O resultado foi o mesmo. Valentina ficou em silêncio por um momento, examinando aquilo. Havia ali a possibilidade do argumento fácil, a divisão do mundo em vítimas e culpados, que seria mais confortável, mas menos verdadeira. O que você quer, Diego? De verdade, sem a versão editada. Ele respirou fundo. Eu quero entender o que aconteceu entre nós do jeito certo. Não estou pedindo para voltar para onde estávamos. Não sei se isso é possível, ou se você quer isso, mas aquilo que havia entre nós era real para mim, mesmo que eu não tenha sabido proteger adequadamente. Ele parou. Depois,
E se houver uma forma de começar de outra forma, de um lugar diferente do que aquele onde estávamos, eu quero tentar. Mas só se você quiser. E eu preciso que você saiba que não vim aqui porque descobri quem você é para o Drummond. Valentina ficou olhando para ele por um momento longo. Você sabe qual é o problema com essa afirmação? Disse ela. Que ela precisa de tempo para ser verificada. Eu não tenho como saber hoje se você está dizendo isso porque é verdade ou porque é o que você acha que precisa dizer, e você sabe disso. Oisai. Então o que você está pedindo é que eu aceite não saber. Estou pedindo que você me dê a possibilidade de mostrar, que é diferente de pedir que você confie cegamente. Valentina ficou com a frase dele por um momento, pesando-a da forma que ela pesava todas as coisas, com aquela escala interna que havia aprendido a calibrar ao longo de anos, de existir como duas versões de si mesma ao mesmo tempo. Havia algo no que ele disse que não era perfeito e não tentava parecer perfeito, e isso, curiosamente, era o que tornava mais difícil simplesmente descartar. Tem uma condição, disse ela. Qual? Que na próxima vez que você tiver alguma coisa para dizer sobre mim, sobre nós, sobre o que você está sentindo ou pensando ou decidindo, você diz diretamente para mim antes de agir a partir disso. Ela cruzou os braços. Não porque eu precise de aprovação de tudo, mas porque 2 anos de relacionamento deveriam valer pelo menos uma conversa honesta antes de uma decisão que muda tudo. Diego ficou olhando para ela. Isso é justo, disse ele. É mais do que justo. É o mínimo. É o mínimo, concordou ele. E eu deveria ter feito isso. Eu não fiz. E não tem uma justificativa que faça esse fato desaparecer. Valentina descruzou os braços. Ficou olhando para ele por mais um momento, com aquele olhar que ainda estava avaliando, mas de um lugar levemente diferente do que estava antes, como quando uma maré que estava saindo encontra o ponto em que começa a decidir a direção. Café? Disse ela. Diego ficou parado por um segundo. Depois, sim, ela foi até a cozinha. Ele ficou no sofá ouvindo o som da cafeteira, aquele som doméstico e pequeno que de alguma forma continha, naquele momento específico, uma quantidade desproporcional de peso. O anúncio da sucessão do grupo Drummond aconteceu na segunda-feira seguinte, num evento no Grand Hyatt de São Paulo, com convidados que eram uma amostra precisa de quem importava no setor imobiliário e financeiro do país, conselheiros, investidores, jornalistas de imprensa especializada e uma quantidade reduzida de família e pessoas próximas. Valentina estava de pé ao lado de Rogerio quando ele subiu ao microfone. Estava com um terninho azul escuro que ela mesma havia escolhido e que a assistente havia dito, com a honestidade praticada que Valentina apreciava. Você parece exatamente quem você é. O que era o objetivo? Rogerio falou durante 15 minutos sobre o grupo, sobre o que havia construído, sobre o que via no futuro do mercado imobiliário brasileiro e sobre a importância de uma liderança que entendesse tanto os números quanto os espaços, tanto a planilha quanto a parede, tanto o que se mede quanto o que se sente, ao entrar em um lugar que foi pensado com cuidado. E então disse, com a naturalidade de quem diz a verdade tão seguido que ela já perdeu o peso do dramático. Minha sobrinha, Valentina Drummond Souza, vai assumir a codireção executiva do grupo nos próximos 2 anos, ao meu lado, com previsão de transição completa da liderança ao fim desse período. O salão produziu o tipo de silêncio que precede o aplauso quando as pessoas ainda estão processando o que ouviram. Valentina ficou de pé, com o rosto calmo, com aquele sorriso que ela guardava para quando estava completamente à vontade em algum lugar, e desta vez ele era genuíno de um jeito diferente das outras vezes, não a tranquilidade de quem esconde, mas a tranquilidade de quem finalmente não precisa mais. O aplauso veio. Ela apertou a mão de Rogerio. Ele disse no ouvido dela, baixo demais para qualquer microfone. Sua mãe estaria orgulhosa. Valentina sentiu o impacto disso no peito com a qualidade específica das coisas que são verdadeiras e que dói que sejam verdadeiras e que é bom que sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Depois do evento, no corredor externo do hotel, Valentina encontrou Diego esperando. Ele não estava entre os convidados. Não tinha sido convidado, estava apenas lá, de pé num canto com as mãos no bolso do blazer, e a expressão de alguém que chegou cedo o suficiente para ter mudado de ideia várias vezes, mas ficou de qualquer forma. Você veio, disse ela. Eu disse que queria mostrar, disse ele. Isso é diferente de prometer, é aparecer. Valentina ficou olhando para ele por um momento. Em algum lugar dentro do hotel,
A equipe estava começando a montar para o coquetel que se seguia ao anúncio, e o barulho de cadeiras e bandeja chegava amortecido pelas paredes e pelas portas de vidro. O corredor onde eles estavam tinha aquela qualidade dos corredores de hotel às 18 horas, um lugar de trânsito que por um momento estava quieto entre uma coisa e outra. Eu ainda não sei o que isso vai ser, disse Valentina. Você e eu. Não sei se vai ser alguma coisa. Eu sei, disse Diego, mas eu vou descobrir com os olhos abertos desta vez. Não como Valentina Souza, que esconde a metade, como Valentina Drummond Souza, que tem um tio, um nome, uma herança e tudo o mais que vem junto com isso, e que quer ser conhecida completa ou não ser conhecida. Diego ficou em silêncio por um momento. Depois disse, parece justo, e também vai levar tempo. Eu não tenho pressa, disse ele. E depois, com o tom específico de alguém que está sendo honesto de um jeito que ainda é desconfortável para ele, acrescentou, tenho bastante tempo para aprender como aparecer do jeito certo. Valentina ficou olhando para ele com aquele olhar que ainda avaliava, que provavelmente sempre avaliaria porque essa era a forma como ela existia no mundo, mas que agora tinha junto a ele uma leve curvatura nos cantos que não estava lá antes. Ela não disse nada. Voltou para a porta do hotel, parou antes de abrir, virou a cabeça para ele por cima do ombro. Vai entrar. O coquetel é público. Diego sorriu, foi o primeiro sorriso real que ele produzia em semanas, e tinha o gosto de alguma coisa que começa e não sabe ainda o que vai ser, o que é exatamente a condição necessária para que qualquer coisa boa tenha uma chance. 6 meses depois, Valentina estava sentada à mesa da sala de diretoria do grupo Drummond, à direita de Rogerio, como tinha estado naquela manhã de novembro, que parecia pertencer a outro capítulo de uma história que ainda estava sendo escrita. A diferença era que agora o lugar à direita dela não estava vazio. Era o lugar onde ela colocava as anotações que fazia durante as reuniões, com a letra miúda e precisa que a assistente chamava de a letra de quem pensa rápido demais para a caneta acompanhar. Na semana anterior, tinha visitado um projeto em Santos com um arquiteto do escritório que estava desenhando a reconversão de um armazém histórico em espaço cultural com área comercial no térreo. Foi ela quem havia proposto o projeto ao conselho, com a argumentação que combinava o que ela sabia sobre espaço e o que havia aprendido, nos últimos meses, sobre o que o grupo precisava para o futuro. O conselho havia aprovado. Rogerio havia votado a favor sem precisar que ela soubesse que havia votado a favor, porque esse era o jeito como ele expressava confiança, não dizendo, deixando que as coisas acontecessem. Fernanda Andrade havia saído do grupo com um acordo de desligamento que incluía referências profissionais e a descrição de ambas as partes. Valentina não havia sido consultada sobre os termos, por sua própria solicitação, mas havia sido informada quando estava finalizado. Havia ficado com a informação por um tempo antes de guardar, lá no lugar onde guardava coisas que eram verdadeiras e complexas e não precisavam de mais nada da sua parte. Isabela Fonseca havia se mudado para o Rio 2 meses depois do evento. Valentina soube disso não porque estava acompanhando, mas porque São Paulo tem a memória longa dos lugares pequenos dentro de um lugar grande e as informações circulam por debaixo das conversas como correntes de um rio que parece parado de cima. Diego estava reconstruindo a construtora com o pai, por um caminho que não passava pelo nome Drummond. Havia fechado um acordo de financiamento com um banco de fomento, tinha reduzido o tamanho da operação para o que ela podia sustentar sozinha e estava, nas palavras dele próprio, aprendendo o que significa crescer devagar de forma sustentável, o que é uma frase que eu nunca achei que ia dizer, com satisfação genuína. Valentina e Diego jantavam juntos às quintas-feiras. Era o acordo que eles haviam chegado lentamente, sem nomear, o acordo, apenas pelo acúmulo de quintas-feiras que tinham ido acontecendo uma depois da outra. Não era um relacionamento como o anterior, era outro ritmo, outro idioma, construído com mais pausas e mais perguntas e menos suposições sobre o que o outro sabia sem que ninguém tivesse dito. Havia uma quinta-feira, 3 semanas antes, em que Diego havia perguntado, enquanto tomavam café no bar do bairro, que havia se tornado o lugar deles sem que ninguém tivesse proposto, você acha que a gente vai chegar a algum lugar com isso? E Valentina havia respondido, com aquela precisão que era a forma mais honesta de cuidado que ela sabia oferecer. Acho que estamos chegando, só que estamos prestando atenção no caminho desta vez. Diego havia ficado em silêncio por um momento. Depois disse, eu prefiro assim. E era verdade, para os dois, separadamente e juntos.
O jeito que as coisas estavam era mais verdadeiro do que o que havia sido antes, o que não significava que fosse mais fácil, mas significava que era mais deles. E isso, descobriram com o tempo que estava passando, era suficiente para continuar.